Você já se perguntou como realmente é o inferno? Esse é um tema que desperta curiosidade e até mesmo apreensão em muitas pessoas. Mas afinal, o que as Escrituras Sagradas têm a dizer sobre esse lugar de tormento, que também é conhecido como Hades, Sheol ou Gehenna, e que é mencionado mais de 50 vezes na Bíblia? É interessante que o próprio Jesus tenha falado mais sobre o inferno do que sobre o céu, e o descreveu vividamente, enquanto a maioria das igrejas hoje nem sequer fala mais sobre o inferno. Hoje desvendaremos mistérios que intrigaram a humanidade ao longo dos tempos. Eu me chamo Noah e você está no canal Poderosa Bíblia. Se esse conteúdo te interessa, peço seu apoio com sua inscrição para que não venha a perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Aqui serei muito honesto e direi exatamente como será o inferno de acordo com a Bíblia. Então vamos ao que interessa. Quando falamos sobre o inferno, é importante reconhecer que estamos adentrando em território complexo e muitas vezes desconfortável. Mas não se preocupe, estou aqui para guiá-lo com clareza e compreensão. Para começar, precisamos entender o que o inferno representa. Não se trata apenas de um lugar de tormento físico, mas também espiritual. É um estado de separação eterna de Deus, onde não há mais esperança, amor ou paz. É o oposto completo do que Deus deseja para nós, seus filhos. É natural que surjam dúvidas e questionamentos sobre o inferno. Afinal, como um Deus amoroso pode permitir a existência de um lugar de sofrimento eterno? Essa é uma questão complexa, mas vale ressaltar que Deus nos deu o livre-arbítrio, ou seja, o poder de escolha. Ele nos ama profundamente, mas respeita nossa liberdade de decidir. E aqueles que escolhem rejeitar a Deus, consequentemente escolhem o afastamento dele, o que resulta no inferno. No entanto, é importante não encarar o inferno como uma punição arbitrária de um Deus irado. Pelo contrário, é o resultado lógico da escolha humana de afastar-se de Deus e seguir um caminho de pecado e rebelião. Deus nos ama tanto que nos dá a liberdade de escolha, mesmo sabendo que algumas escolhas podem nos levar ao sofrimento. Entender o conceito de inferno nos ajuda a valorizar ainda mais a graça e o amor de Deus. Ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento e encontrem a vida eterna em comunhão com Ele. E é por isso que a mensagem do Evangelho é tão poderosa. Ela oferece esperança e redenção para todos nós, independentemente de nossos pecados passados. Quero deixar claro que não estou aqui para semear medo ou desespero. Estou aqui para oferecer compreensão e esperança. O inferno é uma realidade, sim, mas não é o fim da história. Deus nos oferece uma saída por meio de seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar do pecado e da morte eterna. E o que Jesus diz sobre o inferno? Jesus costumava falar sobre o inferno, alertando as pessoas sobre sua realidade. Em Mateus 25:41, ele diz que aqueles à sua esquerda serão mandados para longe, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Isso significa que o inferno não é apenas um lugar vazio, mas onde o diabo e seus demônios estão. Se você for para lá, estará em companhia deles para sempre. O versículo 46 também fala sobre isso, mencionando que os ímpios serão atormentados eternamente, enquanto os justos terão vida eterna. Jesus também descreve o inferno em Mateus 13:49 e 50, dizendo que no fim dos tempos, os anjos separarão os maus dos justos e os lançarão na fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Imagina como deve ser terrível viver isso eternamente? O inferno não é um lugar onde alguém queira estar. É um lugar de punição para aqueles que escolheram viver no pecado. Jesus nos alerta de forma clara e forte sobre o inferno em Marcos 9:43-47. Ele diz que é melhor perder partes do corpo do que ser lançado no fogo eterno. É uma advertência séria, nos mostrando que devemos evitar o inferno a todo custo. Mateus 25:30 reforça isso, descrevendo o inferno como um lugar de trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Por que trevas exteriores? Porque é um lugar sem Deus, e Deus é luz.
Em 2 Tessalonicenses 1:9, é dito que os que estão no inferno sofrerão eterna perdição diante da face do Senhor. Imagina isso, um lugar sem a presença de Deus, de onde todas as coisas boas vêm. O inferno é descrito como sombrio, cheio de tormento, com o diabo e seus demônios, um fogo que nunca se apaga, e choro e ranger de dentes que nunca cessam. Se você acabar lá, será um tormento eterno, distante de Deus. Jesus continua a nos advertir sobre o inferno em Mateus 10:28, dizendo que devemos temer aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. É uma advertência poderosa, indicando que no inferno tanto o corpo quanto a alma serão atormentados. Agora que entendemos o que Jesus nos diz sobre o inferno, podemos examinar outros versículos bíblicos. Apocalipse 21:8 é claro ao descrever as consequências para os que escolhem viver em desacordo com a vontade de Deus. Aqueles que optam por seguir um caminho de incredulidade, pecado e maldade enfrentarão o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A Bíblia enfatiza que essa é uma escolha consciente e que aqueles que a fazem serão julgados por Deus, enfrentando a punição de estar separados de Deus e sofrer pela eternidade, sem qualquer esperança de redenção. É importante entender que Deus é amor e nos dá tempo para nos voltarmos para Ele. No entanto, Ele também é justo e nos julgará com base em nossas ações. Todos os nossos pecados, mesmo os mais secretos, são conhecidos por Ele, pois Ele conhece nossos corações. Devemos lembrar que Deus é santo e perfeito e todos nós pecamos contra Ele e sua lei. Não importa se gostamos disso ou não, a verdade é o que realmente importa. Deus é justo e não poupou nem mesmo os anjos que pecaram contra Ele. 2 Pedro 2:4 mostra que esses anjos foram lançados no inferno, reservados para o julgamento. Isso nos revela que já existem demônios no inferno, aprisionados na escuridão. O inferno será mais do que apenas um lugar de punição. Haverá diferentes graus de punição, como revelado em Apocalipse 20:12-13. Aqui vemos os mortos sendo julgados de acordo com suas obras, mostrando que a punição será proporcional ao que cada um fez. Jesus também abordou esse tema na parábola do servo mau, descrita em Lucas 12:42-48, onde ele fala sobre sua segunda vinda e o dia do juízo. No versículo 46, menciona que o servo infiel será separado e receberá sua parte com os ímpios. Isso mostra que as punições no inferno serão diferentes para cada indivíduo, baseadas em seu conhecimento e ações. Jesus adverte especialmente aqueles que lideram na fé, alertando que aqueles que causarem tropeços terão uma punição severa. Em Mateus 18:6, ele diz que é melhor para eles serem afogados no mar do que causar escândalo aos pequeninos que creem nele. Esse é um aviso sério para os líderes religiosos. O capítulo 2 de 2 Pedro também fala sobre falsos mestres e suas doutrinas destrutivas. No versículo 17, são comparados a poços sem água, reservados para a escuridão das trevas eternas, indicando que a punição mais severa será para eles. Portanto, é evidente que haverá punição no inferno, uma punição justa e proporcional de acordo com as ações de cada indivíduo. Todos conhecemos João 3,16, que fala sobre o amor de Deus ao enviar seu Filho para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. Mas muitos param por aí e não veem o quadro completo. O versículo 17 revela que Jesus não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Então, o que significa ser salvo? O verso 36 esclarece que quem crê no Filho tem vida eterna, mas quem não crê já está sob a ira de Deus. Quando Jesus carregou nossos pecados na cruz, ele também levou a ira de Deus sobre si. Se Deus não poupou sua punição sobre seu próprio Filho, não nos poupará no inferno. Deus é amor, sim, mas também é santo e justo. Ele não pode permitir que o pecado entre no céu. Muitos dizem, eu sou uma pessoa boa, mas Tiago 2,10 nos lembra que se quebramos uma lei de Deus, quebramos todas. Ninguém é bom o suficiente para Deus, mas Deus nos ofereceu uma saída através de Jesus Cristo. Romanos 3:23-26 explica que todos pecaram, mas são justificados gratuitamente pela graça de Deus por meio de Jesus, que pagou pelos nossos pecados com seu sangue. Aceitar que Jesus tomou nossa punição e morreu por nós é a única
maneira de escapar do tormento do inferno. É disso que seremos salvos, da eterna separação de Deus. Enquanto você vê esse vídeo, pessoas estão lá cheias de arrependimento. Elas eram pessoas normais, mas agora estão condenadas. No entanto, enquanto você está vivo, Deus lhe dá tempo para escolher. A decisão é sua: aceitar Jesus Cristo como seu Salvador ou enfrentar o inferno. Romanos 10, 9 e 10 nos diz que confessando Jesus como Senhor e crendo em seu coração, seremos salvos. Deus espera à porta do seu coração, esperando por você para convidá-lo a entrar. Se você decidir aceitar, pode orar para convidá-lo. Agora, você é filho de Deus, mas é importante crescer espiritualmente, ler a Bíblia, frequentar a igreja e buscar comunhão com outros cristãos. Deus te ama e está esperando por você. Se você aceitar Jesus, estará garantindo sua salvação e uma vida eterna com Ele. Poucos levam esse assunto a sério e acabam não assistindo até o final. Se chegou até aqui, comente: eu aceito Jesus. Eu te vejo no próximo vídeo e que Deus o guarde.